Olá, tudo bem com você? Então, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente está estudando o capítulo 3, Formação dos Mundos, e no último vídeo a gente tratou da formação do universo e também da origem da espécie humana, onde os Espíritos esclarecem para o Kardec que o homem não começou a partir de um único homem, que seria Adão. E também esclarecem que Adão viveu há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, o Kardec pergunta em que época que Adão vivendo, mesmo os espíritos tendo já esclarecido que o homem não se originou de Adão, mas o Kardec acha que esse tema é relevante e pergunta, então, quando que Adão viveu? E os espíritos respondem isso, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, né? E os espíritos também esclarecem, o que a gente falou no último vídeo, que muitas pessoas consideram com razão Adão mais um mito ou uma alegoria do que de fato as primeiras idades do mundo ou a origem do homem. Então os espíritos estão aqui mostrando que, na verdade, para a gente entender o conceito de Adão, o conceito de Eva, a gente tem que ler isso como uma alegoria, como uma metáfora, uma história para se entender algo, né, que não é exatamente o que está escrito ali. Então, a gente pode interpretar essa questão de Adão e Eva como um movimento dos espíritos que vieram aqui para o planeta Terra. E aí a gente vai entender um pouco mais isso bem posteriormente, já não no livro dos Espíritos, quando a gente lê o livro, por exemplo, o livro Exilados de Capela, A Caminho da Luz do Emmanuel. São livros que esclarecem a nossa origem espiritual, que boa parte dos espíritos do planeta Terra vieram de outros planetas. E esse degredo é representado através desse movimento, né, vindo de um planeta para outro, e alegoricamente está representado como a perda do paraíso, né, que é a história de Adão e Eva, quando eles perdem o paraíso, ou seja, são os espíritos deixando um outro planeta que era mais evoluído do que a Terra e vindo para a Terra por uma questão de degredo, ou seja, era um planeta que estava mudando de faixa evolutiva, se tornando um planeta mais evoluído, e esses espíritos não acompanharam. Então, eles foram trazidos para a Terra para que continuasse seu desenvolvimento espiritual aqui na Terra. Então, Adão e Eva é uma alegoria que representa em partes essa história, representa em parte a nossa história como espíritos, que boa parte ou a maioria de nós tem um passado que ocorreu dessa forma. Tá? Então, isso os espíritos esclarecem bem aqui de forma ainda superficial, e depois o espiritismo, com esses outros livros que eu citei, vai aprofundando nesse tema. Aí Kardec pergunta então sobre as diferenças físicas e morais que tem entre os homens aqui da Terra. E os espíritos respondem para o Kardec que essas diferenças se dão por questões físicas, do meio ambiente, né? Por questões das diferenças de cultura, onde aquele homem é inserido, e por questões também de diferenças de conhecimento. Então, cada local em que aquele espírito encarna vai ter um efeito sobre aquele espírito, e isso vai se refletir também no corpo físico. Então, um homem que viveu, por exemplo, em regiões mais frias, ele vai ter o seu corpo físico, com o passar do tempo, mais adaptado àquelas regiões. Então, os espíritos já respondem dessa forma para o Kardec. Né? Mas é interessante a gente perceber aqui nessa pergunta que os espíritos estão introduzindo a questão da evolução física dos homens e dos animais, por consequência, que é algo que na época ainda não era conhecido. Hoje a gente tem o conhecimento do livro de Darwin, que é A Origem das Espécies, que traz para a gente o conceito da seleção natural, ou seja, que os animais evoluíram com o passar dos anos através de uma seleção que ocorre no meio ambiente. Aqueles mais aptos ao meio ambiente vão sobrevivendo e aqueles menos aptos vão morrendo. Então, isso vai propiciando uma seleção daqueles animais. Mas esse assunto não era conhecido na época do Kardec. O Darwin publicou o livro dele em 1859,
Ao passo que o Livro dos Espíritos antecipa em 2 anos esse assunto, já falando da evolução dos animais e do homem ocorrendo por conta do meio ambiente, por conta do contexto em que ele está inserido. Então, o Kardec, os espíritos, né, antecipam esse assunto e trazem um conhecimento que só 2 anos depois a ciência vinha comprovar, isso mostrando a profundidade e a grandeza do Livro dos Espíritos, trazendo esse assunto. Então, na continuação desse tema, o Kardec se aprofunda um pouco mais, né? E quer também saber sobre a pluralidade dos mundos, ou seja, existem mais mundos além da Terra, né? E aí os espíritos respondem que sim, que existem infinitos mundos, planetas no universo. Então, o Kardec pergunta também, mas esses mundos são habitados? Existem, né, seres nesses outros mundos? E aí os espíritos respondem que sim, que todos os mundos são habitados. Então esse assunto a gente vai desenvolver no próximo vídeo sobre a pluralidade dos mundos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas para que também possam conhecer um pouco do Livro dos Espíritos e se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.